Muito bom estar aqui com vocês. E lembrem-se que a primeira pessoa a ser transformada por aquilo que diz é quem fala, porque eu sou a primeira a ouvir a minha voz. E quem fala é a primeira quem ouve a voz de Deus. Deus primeiro fala comigo, para depois falar com vocês. Confesso que não é um tema confortável, porque mexe com as emoções da gente. É um tema difícil, espinhoso, mas é muito bom que a gente está tendo uma campanha chamada Setembro Amarelo para desestigmatizar o suicídio. Infelizmente, o Brasil está em 6º lugar no ranking dos países que cometem suicídio. E em 2º lugar no ranking de suicídio de adolescente. É muito sério. É muito sério. E a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa falar sobre isso sem julgamento. A gente precisa falar sobre isso sem preconceito. E a gente precisa falar sobre isso sem um olhar de acusação. Mas a gente precisa falar sobre isso. Então, eu queria convidar vocês a falar sobre isso nessa noite. Se for possível, apagar um pouco essa luz para a gente conseguir olhar a projeção. Mas antes, como é um tema muito delicado, muito pesado, eu queria que a gente ficasse em pé junto, para a gente fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, a gente quer colocar o nosso coração diante de Ti, nessa noite, pedindo que o Teu Santo Espírito nos revista de sensibilidade. A começar de mim, ó Deus, que tenho a responsabilidade de trazer essa ministração. Pai, nos traz a sensibilidade que é própria do Teu Santo Espírito, ó Deus. Tira de nós aquilo que a nossa natureza nos impõe, que é o olhar de julgamento. Pai, como a gente é doido para julgar nosso irmão. Como a gente é doido para condenar o nosso irmão. Como a gente é doido para acusar o nosso irmão, sem sentir a dor do nosso irmão na nossa carne. Pai, que a gente sinta a mesma coisa que você sentiu na cruz do Calvário, quando você levou sobre você mesmo todas as dores do mundo, ó Pai. Dá-nos o mesmo sentimento de compaixão, de empatia. Move o nosso coração em direção a essas pessoas, que, aliás, Pai, às vezes estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Mas a gente está tão preocupada com o nosso próprio umbigo que a gente, às vezes, não consegue enxergar. Ó Deus, nos perdoa por isso, ó Deus. Nos perdoa porque, às vezes, a gente não enxerga aquilo que, às vezes, é óbvio. Mas dá-nos a sensibilidade que é pertinente a Ti. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais nessa noite, para que a gente seja a resposta que esse mundo precisa. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Então, a gente precisa falar sobre suicídio. Pode passar. O Setembro Amarelo surgiu por conta disso. É uma questão importante, inclusive, de saúde pública. É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio que tem como objetivo alertar a população a respeito da realidade do problema no Brasil e no mundo e discutir as formas de prevenção. A prevenção precisa começar nas famílias. Como que a gente começa nas famílias? Conversando. Conversando. Trazendo o assunto para uma hora de refeição. Ah, é indigesto? É indigesto, mas a gente precisa falar. Para uma hora de um passeio. Gente, vocês estão olhando as estatísticas? Vocês já ouviram? Tem alguma coisa acontecendo na escola de vocês? Esses dias mesmo, na ex-escola que a Juliana estudou, um menino se suicidou. No meu condomínio, em 3 anos, estava falando com a Aurora. 2 suicídios já aconteceram. No ano passado, uma menina de 17 anos, estudante de medicina, uma menina linda, com depressão,
se jogou do 15º andar. Se matou. Então, está acontecendo do nosso lado. Precisamos falar sobre isso. Nas escolas, precisa se falar sobre isso. E também nas comunidades, como as igrejas. É o que a gente está fazendo hoje. Pode passar. O tamanho do problema. 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. 1 milhão de pessoas tira a sua própria vida por ano. É pouco, gente. Isso a gente está falando de uma morte que poderia ser evitada. Não é câncer, não é uma doença terminal, é uma causa que poderia ter sido evitada. 1 milhão de pessoas já morreram por conta do suicídio. Dados da Organização Mundial de Saúde. Nas estatísticas de tentativa de suicídio não concretizados, este número sobe para 15 a 25 milhões por ano. É mais do que São Paulo e as cidades metropolitanas juntas. É quase 2 São Paulos. Para cada pessoa que comete suicídio, cerca de 6 a 10 pessoas sofrerão adoecimento emocional em decorrência da situação. É a presença da ausência. Ou seja, uma pessoa comete suicídio, todos os familiares, todas as pessoas que conviviam com aquela pessoa vão adoecer, vão deprimir, vão sofrer a ausência daquela pessoa como efeito colateral daquele suicídio. Pode prosseguir? Continuando com o tamanho do problema. Atualmente, é a 2ª maior causa de morte entre jovens. Perder população jovem, gente, é um dano para a sociedade. É um dano para a próxima geração. Você quebra um ciclo. Você condena toda uma geração. Entre 15 e 29 anos. Um alto índice também entre idosos. Idosos também cometem suicídio. Olha o perigo. Por quê? A gente vai ver mais para frente. Mas por causa do sentimento de abandono, de falta de utilidade, de senso de valor. Inclui também um número alto de pessoas que foram vítimas de violência. Apesar de sua maior incidência ser em países de baixa renda, olha que coisa interessante, e desigualdade social, apresentam um crescimento em países desenvolvidos com aumento de quadros depressivos e abusos de álcool e droga. Ou seja, o suicídio tem acometido uma faixa da sociedade com alto poder aquisitivo. Quais são as formas que as pessoas transcendem as suas dores? Ou elas dormem, ou elas usam o álcool, ou elas usam droga, ou se matam. O Brasil é hoje, não é o 9º, o 8º país do mundo em número de suicídios. O 8º país no mundo em número de suicídios. E o 2º em número de suicídios na adolescência. Pode passar? Por ano, cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida aqui no país. Na região sul do país, se concentrou 23% dos suicídios, ou seja, 23% do suicídio numa região que é considerada mais rica. 62% dos suicídios foram causados por enforcamento. Entre outros meios utilizados estão intoxicação e arma de fogo. Por isso, gente, que nós, Bezerra e eu, somos
absolutamente contrários a porte de arma no país. Entre 2011 e 2016, 62.804 pessoas tiraram suas próprias vidas no país. 79% delas são homens, 21% são mulheres, e a taxa de mortalidade por suicídio entre os homens foi 4 vezes maior que das mulheres entre 2011 e 2015. São 8,7 suicídios de homens e 2,4 de mulheres por 100 mil habitantes, e a gente já vai saber por quê. A proporção de óbitos por suicídio também foi maior entre pessoas que não têm um relacionamento conjugal. Olha que interessante. O casamento protege do suicídio, no caso do homem. Vínculos fortes protegem contra o suicídio. E o casamento protege o homem contra o suicídio. Por que o homem tem uma maior incidência de suicídio? Porque o homem lida pior, por exemplo, com a questão de desemprego, com perda de status, com perda de valor. Então, o homem lida pior com isso por características próprias do homem, e ele tem uma tendência maior de resolver questões como essa através de tirar a sua vida. O casamento, olha lá, 60,4% são solteiras, as pessoas que não têm relacionamento conjugal têm essa tendência, e 60,4% são solteiras, viúvas ou divorciadas, e 31,5% estão casadas ou em união estável. Então, assim, o relacionamento estável, uma boa relação, ou uma relação estável, um vínculo, ter alguém, faz com que você permaneça protegido contra o suicídio. O casamento é um fator de proteção para os homens e de risco para as mulheres. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal que coloca todo o peso da relação conjugal sobre a mulher, que não tem divisão de tarefas de forma paritária e sobrecarrega a mulher em tudo. E aí a mulher, de alguma forma, fica estafada, fica fadigada, fica oprimida, muitas vezes, porque existem homens e homens, só que já tem muita estatística comprovando que existem muitos homens opressores e que esse tipo de relacionamento com homens opressores leva a mulher a cometer também suicídio. Por conta do quê? Olha lá, ó. Tentativas de suicídio das mulheres com a violência. Está associado à violência doméstica. Os homens casados se suicidam menos. Então, homens que querem ter a prevenção do suicídio, é só se casar que estão seguros. E se tratar bem a mulher também vai ficar muito bem na fita. O casamento é um fator de proteção para homens e de risco para mulheres, como a gente já disse aqui. Isso aqui são dados entre indígenas, brancos, negros e amarelos. Pode passar? Tentativas de suicídio, as notificações, entre 2000 e 2016 foram notificadas 176.266 lesões autoprovocadas, sendo que 27,4% delas, ou seja, 48 mil, foram tentativas de suicídio. Das 48.204 pessoas que tentaram tirar a própria vida, 69% eram mulheres e 31% homens. Mulheres também são as que mais repetem a tentativa de suicídio. Mulheres tentaram suicídio mais de uma vez e 26,4% são homens. Então, a mulher tem a maior tendência de tentar e tentar e tentar. Homem não. Homem dá cabo de uma vez só. A mulher tenta, ela não tem sucesso de uma forma quase que proposital. Ela não é bem-sucedida de uma forma proposital, quase. Ela não tem a coragem de encerrar ali. Ela tenta
de uma forma a não ter êxito, mas ela repete, ela vai repetindo, ela vai repetindo. Existe uma vinculação, inclusive, dessas tentativas com quadros de histeria, porque está muito relacionado também a doenças psíquicas. O meio mais utilizado nas tentativas de suicídio foi por envenenamento, 58%, seguido de objetos pérfuro-cortante, que é muito comum, e 6,5%, e enforcamento, 5,8%. É horrível, né, gente? Esses dados são horrorosos. Fatores de risco e proteção. Os fatores de risco aqui, elencados. Transtornos mentais, depressão, ansiedade e alcoolismo. Gente, depressão é doença. É outra coisa que a gente tem que parar de tratar de forma leviana. É falta de um tanque de roupa suja para lavar. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode falar isso. A não ser que a gente queira que a pessoa se encaminhe para esse fim. Depressão é doença. A gente tem que distinguir tristeza de depressão, isso é verdade. Melancolia de depressão. Depressão tem sintomas. Mas depressão é doença. E é grave. É muito grave. Ansiedade. A ansiedade geralmente está associada à depressão. É raro não estar. E sempre vai ter pânico vinculado à ansiedade. Sempre. E alcoolismo. Alcoolismo também é muito perigoso. Porque quando você tem uma pessoa com problema de alcoolismo, você reduz a questão do julgamento, você tem um rebaixamento do julgamento, e você não tem mais a capacidade de tomar a decisão, e você pode ter nesse momento, isso acontece muito também na questão dos homens, num momento como esse, numa crise, por exemplo, de uma notícia de estar desempregado, de não ter condições de gerir a própria vida, de pagar suas contas, de estar alcoolizado, nesse momento, tirar a própria vida por conta da baixa capacidade de julgamento. Traumas, violências, principalmente as violências que são constantes desde um período da infância e que elas são mantidas como se fosse uma constância na vida daquele sujeito ou daquela mulher. Questões sociodemográficas como isolamento social, negligência ou abandono familiar, isso muito mais relacionado com a questão do idoso, perdas, lutos. Isso é muito sério. Quem perde alguém tem que estar sob supervisão de alguém. Alguém que perdeu uma pessoa próxima, marido, esposa, filho, é necessário ter um acompanhamento muito próximo de alguém para não sofrer uma tentativa de tirar a própria vida, porque isso também é passível de acontecer. Condições incapacitantes, como lesões desfigurantes, alguém que passa por um acidente, fica completamente desfigurado, não consegue mais conviver com aquilo, não consegue suportar a falta de identidade, não se identifica mais com aquilo, não se vê naquela pessoa, porque ela não é mais a mesma, e ela quer falar assim, não, eu não quero mais viver nessa forma, não quero mais viver assim, ou perdeu os movimentos, ficou tetraplégico, falou assim, não quero mais isso, eu quero dar cabo da minha vida. Isso também é comum acontecer, por isso que se discute quando a pessoa fica como fala? Fica no estado vegetativo, que se discute a eutanásia. Por quê? Porque as pessoas não querem viver naquelas condições. Então, querem finalizar o sofrimento delas de forma legítima, na ótica delas.
Então, neoplasias malignas, enfim. O tema da morte é historicamente proibido em muitas culturas e evitado até o custo, mas o custo do silêncio é alto. Então, por isso que nós temos que falar sobre isso. Pode passar? Mas, afinal, o que faz uma pessoa ser capaz de fazer alguma coisa tão radical, tão desesperador? Pode seguir? O que faz alguém desistir de si mesmo? Quem aqui já viu uma foto da Golden Gate? Alguém aqui já viu uma foto da Golden Gate? Pode passar? Essa aqui é a Golden Gate, muito conhecida, uma ponte maravilhosa. Tem não sei quantas mil toneladas de ferro fundido. Ela está em cima da Baía de São Francisco. Uma das pontes mais lindas do mundo. Foi construída em 1937. E é um dos cartões postais mais populares que existe. Só que quem projetou essa ponte jamais imaginou que ela fosse ser um lugar mais procurado, um dos mais procurados do mundo, para se praticar o suicídio. Ela é uma ponte. Uma ponte liga um lugar a outro. É um caminho sobre alguma coisa que não se passaria sem ela. É uma ligação. Mas ela tem flancos. E o engenheiro disse, quando a construiu, que ela era anti-suicídio. Só que, desde que ela foi construída, mais de 1.600 pessoas já pularam dela. Ela é linda. Muita gente vai aí para tirar foto. Muita gente vai aí para fazer corrida. Muita gente vai aí para pedir alguém em casamento. Mas muita gente vai aí conscientemente. Sai de casa, sai de outros estados, sai de outros países. Conscientemente, pensando, eu vou deixar o carro na beira da ponte, vou andar a pé, vou até a passagem de pedestre, vou ficar na corda, que é o lugar onde eles ficam, e vou me jogar dali. Porque, me jogando dali, eu tenho uma queda entre 5 e 7 segundos. E, nessa queda de entre 5 e 7 segundos, eu posso fazer com que o meu espírito tenha liberdade, que ele voe. E que, quando o meu corpo entre na água, a minha alma seja purificada. Só que não é isso que acontece. Nessa fração de segundos, pode passar. O impacto do corpo em encontrar água em 120 km/h provoca o estilhamento de todos os ossos. E os ossos perfuram todos os órgãos. E, na maioria dos casos, a morte é imediata. Quando a morte não é imediata, ela acontece por afogamento, de forma muito rápida. E o que leva uma pessoa a sair de casa consciente de que ela vai para essa ponte,
ficar nessa corda e dessa corda pular na Baía de São Francisco, sabendo de tudo que vai acontecer e provocar sua própria morte. Dor. Sofrimento. Abandono. Desesperança. Angústia. Um desejo enorme de ser amado. Teve um caso de uma das pessoas que são voluntárias na ponte, que existe isso. Um grupo de pessoas não cristãs, que são voluntárias, e que o trabalho deles é estarem atentos para quem se coloca na corda, e irem lá, e ouvirem essas pessoas, e falarem para elas não se jogarem. E uma dessas pessoas que estavam lá na corda, disseram para ele assim: você conhece a história da caixa de Pandora? Sim. Dentro da caixa de Pandora, tinha várias coisas que eram ruins, mas no final dela tinha uma esperança. Você sabe o que acontece quando você abre a caixa de Pandora e a esperança não está lá? E ele ficou quieto. E ele virou e pulou. A gente não sabe medir a dor dessas pessoas. Eu não sei medir. A única coisa que eu sei e que eu tenho orado a Deus é que na ponte da vida eu quero estar atenta para esse lugar que se chama corda. E estar lá para ouvir o choro, a dor. Está disponível para abraçar. Para que ninguém mais se jogue. Eu quero ser um instrumento de Deus para mudar essa estatística. Porque esse é o nosso papel como corpo de Cristo. Nosso papel não é fazer acusação. Não é ficar pensando ou dizendo para onde o suicida vai depois que ele morre. Desculpa, isso não é da nossa conta. O meu papel é nenhum a mais. Nenhum a mais. Porque nós fomos chamados para anunciar as boas novas do reino de Deus. Nós fomos chamados para dizer que quando um foi levantado na cruz do Calvário,
Todos nós fomos atraídos nele. E ele levou sobre ele todas as nossas dores. Todas essas dores que a gente não sabe explicar. Todas as dores inomináveis. Todas as dores indescritíveis. Todo sentimento de inadequação. Todo sentimento de desesperança. Ele veio e ele sentiu na carne dele para falar assim: filha, eu sei o que você sente. Eu entendo o que você sente. Eu estou sentindo junto com você e eu me importo. Eu me importo. E eu me importo tanto que eu dei a minha vida por você. Eu dei lá atrás. E se fosse necessário, eu daria de novo. Eu daria 1000 vezes. Mas ele se importa. E se ele se importa, a gente, como corpo de Cristo, a gente tem que se importar. Essas vidas nos dizem respeito. Uma pessoa que ele conseguiu tirar da corda. Assim que ele tirou da corda, ele perguntou: por que você tomou a decisão de sair daí e tocar a sua vida? Seguir em frente. Ele falou: porque você me ouviu. Porque você me deu atenção. Porque você se importou. E eu queria dizer essa noite para você. Eu não sei os seus problemas, eu sei dos meus. E acredite, eu os tenho. Tem hora que eu também falo aqui pela mesma graça. Se você hoje se sente abandonada, se você hoje se sente inadequada, se você hoje se sente angustiada, tem a sensação que ninguém se importa com você, que você é um fardo, eu quero te dizer, não é verdade. Não é verdade. Você é, sempre foi, sempre será a menina dos olhos de Deus. Como a pastora Aurora disse aqui, ele, desde que você estava sendo formada no ventre da sua mãe, ele já sabia os seus dias. A palavra diz que ele tecia a gente no ventre da nossa mãe. Não é que ele fez assim e aconteceu. Não, ele teceu. Que nem um artesão. Com toda a dedicação do mundo. Com carinho, com paixão.
Ele fez arte quando Ele fez você. Não as artes que a gente fazia quando era pequena, viu? Ele fez arte. Quando Jesus foi batizado, Ele deu uma dica para a gente, e às vezes a gente é besta, não presta atenção, acha que foi só para Jesus que falou. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, veio uma pomba, e se ouviu uma voz, e os teólogos dizem que se ouviu uma voz de fato, e era uma voz melodiosa e, ao mesmo tempo, potente. E essa voz disse assim, disse o quê? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe por que ele falou aquilo? Jesus não tinha problema de autoestima. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Sabe por que ele falou aquilo? Para a gente ouvir também. Que nós também somos filhos de Deus. Jesus é o primeiro. Mas Ele também falou para nós. Então Ele fala para você. É só você querer ouvir. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Ele não tem prazer em você se você faz tudo certo. Quem aqui é mãe? Porventura, mãe, você ama sua filha ou seu filho só se ele faz tudo certo? Se vós, que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o seu pai? Então ele diz a você, minha filha, você é minha filha amada. Sabe quem te diz isso? Não é um deusinho de barro, não. Não é um poisésinho. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Rei do Universo. Se Ele pensa, alguma coisa passa a existir. É Ele que diz isso para você. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E Ele vai trocar o seu choro por um cântico de alegria. Ele não disse para a gente que a gente viveria nesse mundo incólume, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. E esse versículo também vale para isso. Como a pastora Aurora também disse, Ele disse, no mundo vocês terão aflições, sim, mas tende, eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, a gente o quê? Nós vencemos com Ele. Nós vencemos com Ele. Mas o poder dele se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Mas Ele vai nos aperfeiçoar. Ele está nos aperfeiçoando. E aquele que começou a boa obra em cada uma de nós, Ele é fiel para completar o que Ele começou. Você crê nisso?
Você crê nesse Deus que traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem? Você crê nesse Deus? Gente, crê ou não? É esse Deus que convida você, nessa noite, a fazer duas coisas. E eu queria que alguém me ajudasse no teclado. Esse alguém é você mesmo, Lê. Porque se eu fizer isso, eu acabo com tudo. A gente tem que colocar a nossa ansiedade, a nossa tristeza, a nossa dor, no lugar certo. Não adianta a gente carregar o jugo que a gente não tem força para levar. Isso nos adoece. Isso é para lançar para Ele. A gente troca, Ele diz. Traz isso para mim e eu te dou o meu, que é leve, para você carregar, porque você não dá conta. Ele faz umas trocas para a gente que são muito maneiras. E Ele quer fazer isso hoje. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E se você estiver sobrecarregada, Ele vai te trazer alívio, porque a palavra de Deus diz: vem a mim, e eu vou te dar descanso. Eu vou dar descanso a todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado. Só Ele nos dá descanso. Só Ele nos dá descanso. Não adianta trazer para mim. Tem que trazer para Ele. Para Ele te trazer o alívio. Se você está angustiada, triste, se sentindo sozinha, se sentindo inadequada, fique em pé no seu lugar. Fala: Pai, eu não aguento mais carregar isso sozinha. Eu quero entregar. Eu quero entregar para você. Eu não dou conta. Eu estou me acabando. Eu estou sofrendo. Eu estou triste. Eu tenho chorado, você tem visto. Mas eu quero colocar diante do teu altar. Eu quero fazer uma prova de fé. Porque eu confio em você. Confio no teu amor. E eu vou pedir que você venha aqui na frente comigo. Para a gente orar junto. E Ele está recolhendo dos olhos de vocês toda a lágrima, com um respeito enorme, com uma delicadeza enorme. Está coletando a lágrima de vocês. E Ele vai colocar no seu rosto um sorriso lindo e um cântico de alegria. E você vai lembrar que foi Ele que fez isso. Porque você é filha amada do coração dEle. E Ele tem um orgulho enorme de você. Ele tem uma alegria enorme de ter você como filha dEle.
Oh Deus, queria chamar as pastoras para que impusessem as mãos. Toda a equipe. Pai, bendito seja o teu nome, ó Deus. Porque você não nos desampara, ó Deus, em nenhum momento das nossas vidas, ó Deus. Oh Pai, você é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Pai. Oh Pai, você é a resposta, ó Deus. Você é a resposta, ó Deus. No nosso momento, ó Deus, de dúvida, você não nos deixa, ó Pai. Você não nos abandona, mas você vem em nosso socorro, ó Deus. Quando a gente levanta o nosso rosto, ó Pai, você vem em nosso socorro, ó Deus. Oh, bendito seja o teu nome, Pai, pelo teu amor, ó Deus, que tira de nós todo jugo, que tira de nós, ó Deus, todo fardo, ó Pai, que nos liberta. Bendito é o teu nome, ó Deus, pelo teu amor, pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz, ó Deus, e que levou sobre si todas as nossas cargas, todas as nossas dores, ó Deus, todas as nossas enfermidades, a enfermidade do corpo, a enfermidade da alma, a enfermidade do espírito, ó Deus. Bendito seja o teu nome, porque nós somos livres. Nós somos livres, ó Deus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, ó Pai. E nós somos livres no nome de Jesus. Pai, bendito seja o teu nome, porque o teu amor lança fora todo medo, ó Pai. E Ele está agora, ó Deus, lançando fora todo medo, ó Deus. Todo medo da gente ser rejeitado, todo medo da gente ser abandonado, ó Deus. Toda mentira, ó Deus, que foi semeada no nosso coração, todo engano, ó Deus. Ó Deus, Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo, ó Deus. E nós repreendemos todo engano que ele tenha lançado na mente e no coração das nossas irmãs, ó Pai. E lançamos, ó Deus, ó Pai, lançamos no inferno toda sentença, Senhor. Toda cadeia seja quebrada em nome de Jesus, para a glória do teu nome, ó Deus. Elas são livres, ó Deus, diante de ti, ó Pai, para a glória do teu nome, ó Pai, para a glória do teu nome, ó Deus. Venha saúde, ó Deus, para a mente, para o espírito, ó Deus. Liberta, ó Pai, liberta em nome de Jesus. Liberta, ó Deus. Traz cura às emoções, traz cura à mente, ó Deus. Elas têm a mente de Cristo, ó Pai. Elas têm a mente de Cristo, ó Deus. Oh Deus, que Tu estejas, ó Deus, revelando a Tua verdade ao coração das Tuas filhas, ó Deus. Oh Deus, a verdade que traz a libertação. A verdade, ó Deus, que traz, ó Deus, a revelação de quem Tu és ao coração de cada uma delas, ó Deus. Oh Pai, agindo você, quem impedirá? Oh Deus, ninguém resiste à atuação do Teu Espírito. E o Teu Espírito está sobre cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus. O Teu Espírito está sobre cada uma delas, ó Deus. Nesta hora, se movendo, curando, ó Deus, tratando, perdoando e liberando, ó Deus, fortalecendo, ó Pai, para que elas sejam usadas por Ti, sejam canais de justiça, ó Deus, carvalhos de justiça por Ti plantadas, em nome de Jesus, e elas darão frutos para a eternidade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.